Então, beleza. A gente fez o cálculo da expectativa de carga para iluminação em cada ambiente para essa residência. Tá? Então, eu já tenho uma estimativa de quanto de energia cada ambiente vai consumir para iluminação. O segundo passo é fazer algo similar para as tomadas, tá? Em cada ambiente, que é outro ponto, é outro elemento muito importante no cálculo. Tá? Então, a gente vai diferenciar aqui as tomadas que tem em um ambiente em dois tipos. O primeiro tipo é a tomada de uso geral. O que é a tomada de uso geral? São aquelas tomadas em que eu não sei exatamente como elas vão ser usadas, tá? É aquela tomada que tem um plug ali e a pessoa pode conectar uma TV, pode conectar um computador, um secador de cabelo e aí por diante. Eu até posso imaginar como que ela vai ser usada, mas ela não foi criada, ela não foi colocada ali para um uso muito específico, ela não foi colocada ali porque o equipamento consome muita energia ou porque aquele equipamento exige um circuito específico. É uma tomada que está disponível para o usuário, tá? Então, a maneira que a gente vai fazer o cálculo é muito similar ao que a gente fez para a iluminação, mas com algumas diferenças básicas. A primeira delas é que antes, na iluminação, a gente considerava que todo ambiente, né, ia ter pelo menos, ao menos, um ponto de iluminação. Né? Então, eu sabia que no salão aqui eu teria um ponto, no quarto um ponto, na cozinha um ponto e assim por diante. Agora o processo começa calculando quantos pontos de tomada, tá? Eu vou estimar para cada ambiente. Lembrando que ponto de tomada é diferente de tomada. O ponto de tomada é aquela saída de energia. Tá? Então, quantas saídas de energia para a tomada eu vou ter por ambiente? Esse é o primeiro passo do cálculo. Em seguida, a gente aprende a calcular qual que vai ser a potência consumida para cada ponto. Tá? Então, o primeiro passo segue uma ideia muito similar ao que a gente teve no momento anterior, a receita de bolo. Tá? A maior diferença aqui que tem que se tomar muito cuidado é que, primeiro, nós vamos estar trabalhando com perímetro. Tá? Para iluminação nós trabalhamos com área, agora nós estamos trabalhando com perímetro. E agora esse perímetro, né, aquele arredondamento que a gente fazia anteriormente, ele aceita fração. Ou seja, os arredondamentos que nós faremos agora são para cima e não para baixo, como a gente fez com a iluminação. Isso aqui é a maior fonte de erro na estimativa de número de pontos de tomada em um ambiente. Tá? Mas a lógica é a mesma. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando em uma sala ou um dormitório, então eu olho o tipo de ambiente que eu vou estar trabalhando e defino, isso aqui é uma sala? Então, essa é a regra aqui que eu vou usar. Tá? Se for, por exemplo, um banheiro, tá? Essa é a regra que eu vou usar. Tá? Se eu estiver trabalhando no banheiro, essa é a regra. Se eu estiver trabalhando numa cozinha, tá? Se o ambiente for a cozinha, essa é a regra aqui. Então, a cozinha vai aceitar aquela regra, a sala e os quartos vão trabalhar com a regra amarela. O banheiro ali vai trabalhar com a regra em laranja. Os banheiros com a regra laranja. Esse quarto também vai trabalhar com a regra em amarelo. Desculpa. Então, como que isso vai trabalhar? Então, a ideia é a mesma. Vamos dar uma olhada na sala. Em caso de sala, eu vou considerar que vai existir um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro, ou fração. E a ideia é, quando eu for fazer o posicionamento dos pontos de tomada, espaçá-los uniformemente. Tá? No caso da cozinha, muda o quê? Ao invés de se trabalhar com 5 metros, a cozinha vai trabalhar com 3,5 metros. Ou seja, eu vou ter uma tomada a cada 3,5 metros de parede, né, de limite de cozinha. E se for uma cozinha americana, né, não tiver essa parede, também vou considerar a região. Tá? Então, eu consideraria, se tivesse uma abertura aqui, eu consideraria essa região aqui como perímetro. Tá? No caso dos banheiros, no mínimo, vou considerar pelo menos uma tomada perto do lavatório. Então, o banheiro não é por área, eu vou considerar ao menos uma tomada no banheiro. E nos demais pontos, se for um ambiente pequenininho, né, até 6 metros quadrados, vou considerar um ponto de tomada. Se ele tiver mais de 5 metros de mais de 6 metros quadrados, eu vou considerar uma tomada a cada 5 metros de perímetro ou fração. Tá? Então, eu tenho 4 regras distintas aqui. Então, eu vou ter que, primeira coisa, para saber qual dessas regras eu vou usar, é identificar o ambiente. Em seguida, dividir o perímetro do ambiente pelo valor apropriado. Se for uma sala, por 5. Se for uma cozinha com aparelho de serviço, 3,5. E arredondar esse valor que eu descobri para cima.
tá? Então, o passo a passo aqui seria, tá? De uma maneira bem simples. Passo a passo seria identificar ambiente, tá? Definir perímetro, dividir perímetro, dividir o perímetro por, nesse caso aqui, 5, se for uma sala, um dormitório ou outro ambiente não definido por norma, tá? E eu vou dividir por 3,5 se for uma cozinha, uma copa, uma área de serviço ou ambiente similar, tá? Se for um banheiro, eu já sei que é um ponto só, não preciso fazer esse cálculo, tá? Em seguida, eu vou arredondar resultado para cima. O valor encontrado é o número de pontos de tomada do ambiente. Tá? Então isso é uma metodologia simplificada do que a norma está me dizendo. Tá? Novamente, recomendo aprender a ler a norma, mas no momento inicial, em que você está se aprendendo a usar aquilo ali, a gente pode usar esse passo a passo. Tá? Então vamos aplicar esse passo a passo, mais uma vez, por exemplo, nesse quarto aqui. Tá? Então, fazendo para esse quarto aqui. Tá? Quarto. O perímetro desse quarto é de 12,7 metros. Tá? Então, o que eu vou fazer? Como eu estou trabalhando com quarto, essa é a regra aqui que eu vou usar. Então, eu vou dividir o perímetro, 12,7, por 5. Isso vai ser igual a 2,54. Tá? Só que eu não vou trabalhar com fração. Não existe 2,54 pontos de tomada. Então, eu tenho que tomar a decisão. Eu arredondo isso para cima ou para baixo. Nesse caso, o arredondamento é para cima. Ou seja, eu vou considerar um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração. Então, a norma, nesse caso, eu vou arredondar para cima. Então, pontos de tomada vão ser igual a 3. Tá? Então, bem simples o cálculo. Tá? Até mais simples do que o cálculo para iluminação, e vai direto ao ponto. Então eu posso fazer isso para diversos ambientes. Por exemplo, se eu estivesse fazendo para a cozinha, nesse caso aqui. Tá? Essa cozinha tem um perímetro. Tá? Ela tem um perímetro de 12,5 metros. Desculpa, 12,7 metros. Tá? E agora eu estou usando uma regra diferente. Essa é a regra aqui. Então, eu vou dividir... desculpa, é 10,2 metros. E eu vou dividir o perímetro da cozinha por 3,5. Tá? Então, dessa vez eu vou estar usando essa regra aqui. Então, eu vou dividir o perímetro da cozinha por 3,5. Tá? E isso é igual a 2,91. Tá? E agora eu vou arredondar mais uma vez para cima. Então, pontos de tomada para a cozinha, igual a 3. Tá? Então, o processo é bem simples. Vale observar que esse cálculo de
pontos de tomada não é o que a gente está procurando. A gente sabe quantas tomadas vão ser alocadas, mas o que a gente está procurando é a potência de tomada, a potência de uso de tomada de cada ambiente. A gente quer estimar quanto de energia vai ser usada pelas tomadas em cada ambiente. Tá? Então a norma ela define um outro padrão, tá? Baseado nos pontos de tomada que a gente encontrou aqui, ela vai falar como que eu vou fazer aquele cálculo, tá? Para a potência consumida aqui. Tá? É importante ressaltar nesse momento que essa potência que a gente está calculando é diferente da capacidade de corrente de cada tomada, capacidade de potência de cada tomada. Tá? Então, assim, o cálculo que nós estamos fazendo, que vamos fazer em seguida, é estimar quanto de energia vai ser usado, quanto que o usuário vai usar, tipicamente, né, em cada tomada. Mas as tomadas que a gente tem em casa, né, em ambientes residenciais, normalmente ou são tomadas que a gente chama de 10 amperes, ou são tomadas de 20 amperes. Qual a diferença, né? Observando inicialmente é o tamanho dessa bitola aqui. Então a tomada de 10 amperes, um equipamento normal, ele consegue conectar. Tá? Se você estiver trabalhando com um equipamento que consome muita potência, né? A potência for muito alta, se a potência do equipamento for muito alta, tá? A potência nominal, a corrente que ele vai puxar pode ser muito alta. Tá? A tensão vai ser 220, né? Nesse tipo de corrente, então a corrente vai ser muito alta. Se a potência for muito alta, você vai precisar de um outro tipo de tomada, que possui bitolas mais grossas, as tomadas de 20 amperes. Então, toda tomada que você tiver em casa, ou vai ser uma tomada de 10 amperes, ou uma tomada de 20 amperes. A tomada de 10 amperes, isso vai suportar o quê? Ela suporta até, potência, né, que ela suporta, vai ser igual até 10 vezes, se você estiver trabalhando em Brasília, né, 220, que é igual a 2.200, né? 2.200 watts. Ou seja, toda tomada na residência vai suportar pelo menos 2.200 watts. Tá? Então, não confundir o que a tomada suporta com o cálculo que a gente vai fazer em seguida, que é o cálculo de quanto eu estou estimando de uso. Tá? E esse uso no dia a dia vai passar um pouco mais, um pouco menos, mas a ideia é que na média ele vai estar dentro daquele padrão que a gente vai calcular. No caso, essa tomada aqui, ela vai suportar o dobro, né? Ela vai suportar até 4.400 watts. Tá? Então, só observação para não confundir os cálculos a seguir com capacidade de cada tomada. As tomadas instaladas vão aguentar muito mais do que aquilo que a gente calcular pela norma a seguir. O que a gente vai calcular é apenas uma estimativa de quanto que o usuário vai usar em média. Então, como é que eu faço o cálculo da potência instalada para cada ambiente? Eu coloquei essa informação aqui da norma aqui. Tá? Então, a norma está dizendo que se eu estiver trabalhando com banheiro, cozinha, copa, lavanderia, eu vou considerar 600 VA, 600 watts por tomada para as 3 primeiras tomadas daquele ambiente e depois 100 VA para as excedentes. Né? Então, se for 4 tomadas, eu vou considerar que a potência de tomada de uso geral daquele ambiente seria 1.800 mais 100, né? 3 vezes 600 mais 100, 1.900. Para os demais ambientes, todos os outros ambientes, eu vou considerar 100 VA por tomada. Então, voltando para o exemplo que a gente tinha feito anteriormente. Né? No quarto, eu calculei que eu vou precisar de 3 pontos de tomada. Então, assumindo o que a norma está me dizendo, eu vou ter que a potência, né? Potência instalada, vai ser igual a 3 vezes 100. Né? Então, eu estou aqui, demais. O quarto não é nem banheiro, nem cozinha, nem copa, nem lavanderia. Então, vai ser 100 VA por tomada, ponto de tomada. Então, nesse caso, vai ser 3 vezes 100, que é igual a 300 watts. Tá? No caso da cozinha, eu vou seguir essa norma aqui. Então, vai ser 600 VA para as 3 primeiras. Depois, se passar de 3, 100 VA por cada uma que passar. Nesse caso aqui, eu calculei só 3. Então, a potência da cozinha, né? A potência da cozinha vai ser igual a 3 vezes 600. Que vai ser igual a 1.800 watts. Tá? Então, o cálculo é simples, pessoal. É só não confundir a questão do arredondamento e tomar cuidado aqui com as regras de banheiro e cozinha. Tá? Mais uma vez, é bom lembrar como que a norma descreve isso. Tá? O passo a passo ajuda.
Mas se a norma mudar e você ficar só acostumado a trabalhar com passo a passo, você vai acabar se perdendo.